Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do RessoiCast, um espaço em que o paciente está no centro de sua história e não a doença. Hoje nós estamos recebendo aqui a Júlia Assis, que é presidente da Alende. Nós vamos conversar com ela um pouquinho sobre a atuação da associação, né? O que a associação traz de ganhos para a nossa região e para o Brasil todo. E nós vamos conversar um pouquinho sobre a história da Júlia. Júlia, muito obrigada por ter aceito o meu convite e muito bem-vinda ao programa. Ai, doutora, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui conversando com vocês, participando desse espaço que eu acho tão importante para levar informação, né, para a sociedade e vindo de profissionais tão respeitados e tão sérios como vocês. Então, para mim é uma honra. Muito obrigada. Muito feliz de ter você aqui. Explica um pouquinho para quem está nos ouvindo o que é a Alende. Bom, a Alende é uma associação, a sigla, né? A Alende é uma sigla, Associação do Leste Mineiro de Doenças Inflamatórias Intestinais. É uma associação, uma organização da sociedade civil. Ela surgiu em Caratinga há 10 anos, com o objetivo de reunir pessoas que têm doenças inflamatórias intestinais para que essas pessoas possam se ajudar e também, principalmente, trazer aqui para o interior as informações que as pessoas que estavam lá nos grandes centros tinham acesso e a gente via que elas não conseguiam chegar até aqui. Então, além de uma associação, um grupo de pessoas e de familiares com doenças inflamatórias intestinais que tem esse objetivo de se ajudar, de trazer informação, uma informação séria, científica, e hoje a gente também trabalha muito com capacitação, né, tanto de profissionais quanto de pacientes, e apoiamos a luta, né, a luta pelos nossos direitos, por políticas públicas, então, enfim, basicamente é isso que a gente faz. E Júlia, me conte, a Alende surgiu de uma dor. Foi. A sua dor. Exatamente. Fala um pouquinho pra gente. Bom, eu fui diagnosticada em 1997. Naquela época a gente não tinha internet, a gente não tinha, né, tudo que acontecia aqui, mas lá em 1997 eu estava na faculdade, eu sou dentista, e eu estava na faculdade de odontologia, e eu comecei a sentir uma diarreia crônica, uma diarreia que não passava, e como todo mundo, hoje eu tô com diarreia, a gente pensa, é porque ontem eu comi tal coisa, é porque ontem a gente fica procurando motivos, né? Porém, depois de 3 meses de diarreia que não passava por nada, eu procurei o médico, a gente fez uma série de exames e eu fui diagnosticada com doença de Crohn. Era uma doença desconhecida, ela era muito rara naquela época, né? E o meu médico, na época, ele me deu o diagnóstico e me explicou que era uma doença crônica, ou seja, ela não tem cura, mas que ela tinha controle, né? Que eu poderia fazer o tratamento, iria ficar bem e estava tudo certo. Eu até busquei informação naquela época, mas não tinha, né? Até em livros de medicina, na própria faculdade eu procurava, era um parágrafo só falando sobre a doença, era muito pouco que a gente tinha de informação, e lembrando que não tínhamos internet para buscar em lugar nenhum. E aí eu só aceitei aquela condição, comecei a fazer o tratamento proposto, mas também não entendia nada da doença, sabe? E 5 anos depois, a doença só foi piorando, meu quadro foi se agravando cada vez mais, até que em 2002... eu cheguei no fundo do poço, que eu costumo dizer, que foi quando eu não conseguia mais caminhar, eu não conseguia mais levantar da cama, as dores eram insuportáveis, eu tinha, além da diarreia, eu tinha muita dor abdominal, eu tinha todas as manifestações fora do intestino que essa doença também proporciona. E eu, em 2002, pela primeira vez, eu aceitei ser internada, porque eu sempre fui aquela paciente rebelde, que não queria nada. Então, quando o médico às vezes me pedia falava, vamos para o hospital, vou te internar, eu falava, não, eu faço em casa. E aí, em 2002, eu liguei para ele e falei, doutor, eu não aguento mais, pode me internar. E no 9º dia dessa internação, eu acordei com a maior dor do mundo. E eu que estava acostumada a sentir dor 24 horas por dia. E eu chamei minha mãe, pedi para chamar alguém, e aí, depois de exames aqui em Caratinga, a gente viu que o meu intestino tinha perfurado, ele tinha rompido, as fezes foram para o abdômen, e eu entrei num quadro muito grave de sepse.
E tive que ser transferida, fiz um monte de cirurgia, enfim. Eu cheguei a pesar 37 quilos, ficar numa cadeira de roda, usar bolsinha de ostomia, e ser completamente dependente mesmo, até eu conseguir me recuperar desse quadro, o que durou mais de um ano, né? Uhum. E aí, quando eu me recuperei, eu comecei a querer entender sobre essa doença. Que doença era essa que quase tinha levado a minha vida? E aí eu comecei a estudar muito. E quanto mais eu estudava, mais eu ficava assustada. Porque eu fiz muita coisa errada durante a minha trajetória. E eu não fiz porque eu queria. Eu fiz simplesmente porque eu não sabia. Então vamos corrigir. Você não fez coisas erradas, né? Você levou uma vida habitual e Sim. depois você entendeu que a vida habitual normal, ela tinha que ser reeditada diante da doença. Então, não é que você fez nada errado. Por que a gente tem que falar dessa forma, né, Júlia? Porque tem um sentimento que a maioria dos pacientes com doença de Crohn tem, Sim. e você ajuda a desmistificar isso. E sempre que eu, acompanho os pacientes, igual lá na clínica a gente tem os pacientes que a gente trata de Crohn, tirar essa coisa da culpa, né? Sim. Porque as pessoas olham para trás e fica sempre aquela sensação: o que eu fiz? O que eu deveria ter feito? Ah, eu fiz isso de errado. É a hora que vem o conhecimento que aquilo atrapalha, que aquilo é gatilho, vem a sensação: ah, então é culpa minha porque eu fiz isso, né? Então é muito pesado carregar isso, né? Sim. E aí, com o conhecimento, a gente entende, né? Não que a gente tenha errado, mas a gente entende como que a gente acerta mais agora. Sim, na verdade, eu concordo com isso, mas e é por isso que eu faço o que eu faço hoje. Eu quero que nenhum paciente precise passar por tanta dificuldade, porque a gente quer empoderar esse paciente, a gente quer explicar ao máximo para que ele possa ser assertivo nas atitudes, né? Uma das coisas que eu fiz errado, e aí eu falo, eu fiz errado, eu me automediquei. Eu tomava medicamentos para conseguir continuar minha vida, porque eu tinha dor 24 horas por dia. E isso hoje é uma tecla que eu ensino para as pessoas, que eu falo, que eu oriento, né? Inclusive com um medicamento que fazia super mal para a doença de Crohn. Então, enfim, eu costumo dizer que realmente, às vezes a gente até fez algo que não devia, mas não porque quis, não é por culpa. É por falta de conhecimento. Falta de informação. Falta de informação. E uma das funções da Alend é essa, Exatamente. né? É ser também uma escola para os pacientes e para os familiares, para que, como você disse, empoderando de conhecimento, eles consigam buscar o caminho, buscar a ajuda correta também. Exatamente. Eu acho que esse é o principal foco da gente, sabe? Apesar de termos muitas coisas que a gente faz, mas eu falo que sem essa transmissão de conhecimento, sem essa ajuda mútua, porque muitas das vezes também um paciente às vezes ele está passando por um momento delicado, um momento que ele está cansado, enfim, né? E aí os outros pacientes abraçam, né? Então, assim, é uma rede mesmo. E o fato da gente poder levar esse conhecimento para o paciente, a gente tem até curso para formar pessoas, para que elas possam ajudar outras pessoas, entende? É uma corrente. É uma corrente do bem. É bem isso. Júlia, me conta uma coisa. Da data, do período que você se lembra, que começaram seus primeiros sintomas, até a data do diagnóstico, quanto tempo se passou? Isso é muito interessante. A gente tem estudo no Brasil que fala que o tempo médio de diagnóstico no Brasil é de 3 anos. No meu caso, eu demorei aproximadamente 1 ano para o diagnóstico. Mas o meu caso foi por sorte. Sorte por quê? Primeiro que o meu médico da época, o médico da família, aquele médico que qualquer coisa que você tem, você vai dele, ele era um médico, além de extremamente competente, como nós estamos em Caratinga, eu falo o nome porque muita gente pode conhecer, lembra-se dele, era o Dr. Sinésio. Então, ele era médico gastroenterologista. Então, começando por aí, que eu tive a sorte de já chegar direto num gastro, né? E ele me pediu os exames e a gente foi fazendo. E à medida que ele foi vendo que foi chegando no diagnóstico, os exames foram sendo inconclusivos, eu acho interessante contar isso, ele me pediu exames mais invasivos, retossigmoidoscopia, colonoscopia, que são exames com acesso por via anal, né? E aí entrou o preconceito.
Porque naquela época não se falava tanto como hoje. Exatamente. E aí era um preconceito bobo, mas como não tinha menor conhecimento e naquela época ninguém falava, eu comecei a correr do exame. Então, o meu diagnóstico demorou mais, não por conta da dúvida e da busca, Não foi né? uma falta de agilidade do profissional. Não. Foi uma falta da própria paciente também, mas exatamente porque eu não conhecia. E sendo que naquela época tudo era feito somente com sedação, sem anestesia, enfim, era um outro quadro, eram outros tempos, né? Verdade. E aí, por isso, eu acabei demorando. Mas no Brasil, se a gente for falar em termos de Brasil, tem estudos que mostram que o tempo médio de diagnóstico para a doença de Crohn é de 3 anos. No nosso censo da Alende, que nós fizemos no ano passado, e aí são pessoas que já pertencem à associação, então elas já têm um diagnóstico e tudo, o tempo médio que a gente teve foi de mais de 1 ano. A gente não tem a data correta porque a gente não separou, mas os pacientes sempre demoram mais de 1 ano, em média 3 anos para serem diagnosticados. E aí a gente, quando coloca, né, uma média de 3 anos, isso é a média, ou seja, Sim. quem tá para trás, ótimo, mas se a média é 3, tem pessoas que vão gastar 5. Nós temos paciente que demorou 19 anos para ter um diagnóstico. Nossa. Então, assim, é muito difícil. Eu acho também que, hoje em dia, a doença inflamatória intestinal, ela está sendo mais falada, ela está sendo mais conhecida, principalmente aqui na nossa região, que a gente faz tanta coisa, a gente sempre está fazendo esse movimento, mas no Brasil inteiro tem tido um aumento, né, de diagnósticos e também as pessoas estão conhecendo um pouco mais. Eu não digo os pacientes, né? Eu estou dizendo em termos da própria classe médica mesmo. Então, eu vejo que naquele tempo era muito mais difícil para o diagnóstico, e hoje em dia, igual essa paciente com 19 anos, né? Quer dizer, ela passou 19 anos, ela foi em quantos profissionais essa pessoa já deve ter passado e ninguém suspeitou que aqueles sintomas poderiam estar vindo de uma doença. E o curioso né? é que a doença inflamatória, que começa no intestino, ela não fica só ali. Não. Os sintomas, eles vão até de manifestações, para quem não teve o diagnóstico, até de psiquiátricas, não é mesmo? Exatamente. A doença de Crohn, ela pode... A doença inflamatória intestinal, né? A retocolite, ela fica delimitada ao intestino grosso, né? Então, por isso é retocolite ulcerativa. E a doença de Crohn, ela pode se manifestar da boca até o ânus. Então, ela vai inflamar qualquer parte do trato intestinal daquele paciente. Mas, além disso... elas também, todas duas, possuem manifestações extraintestinais. Então, elas têm manifestações dermatológicas, oftalmológicas, manifestações nas articulações, enfim, uma série de manifestações fora do intestino, na boca, né? E um dado muito importante é que muitos pacientes com doença inflamatória intestinal, eles têm quadros de ansiedade, de depressão, que estão associados. E aí a gente pega o eixo intestino-cérebro também, que se o intestino está afetado. Enfim, então a gente tem sim essa dificuldade, né, de diagnóstico, porque por serem sintomas tão... né, tem paciente que tem a diarreia e a dor abdominal, mas tem outros que vão se manifestar de uma outra forma e é muito difícil, assim, muitos, né? Tem alguns diagnósticos que são de fato desafiadores. Sim. E é aquele paciente que pode ter essa característica de ter passado em várias áreas, exatamente por ser, como você mesmo explicou bem agora, ser uma doença que afeta vários órgãos à distância, e se o link não for feito, a gente acaba perdendo uma oportunidade. Sim. Sobre a questão, né, que eu perguntei até de sintomas psiquiátricos, a gente linka, como você falou, ao microbioma. Sim. Então, a gente vê que no intestino são produzidos vários precursores dos neurotransmissores cerebrais, hormônios, toda a cascata do sistema imunológico conversa ali. Então, se nós temos uma doença que inflama o intestino, eu vou ter
inúmeras consequências negativas para o cérebro, desde a desnutrição, que afeta o nosso cognitivo, e é uma desnutrição, assim, porque tem aquela frase feita que a gente é o que a gente come, Sim. e não é verdade, porque a gente é o que a gente absorve. Exatamente. E a doença inflamatória intestinal, ela é desabsortiva. Então, é um paciente que ele pode até comer, até a dieta dele em si, né? Se a gente olhar a fotografia dos pratos, pode até ser ok, mas aquilo não está de fato entrando. Então, é um paciente que, do ponto de vista metabólico, ele é desnutrido. Então, a cognição não funciona da mesma forma, a memória não vai funcionar da mesma forma. É um paciente que pode viver mais irritado, pode viver mais depressivo. As consequências disso ultrapassam a vida dele, chegam na família, chegam no trabalho, chegam nos amigos. E cada vez mais essa pessoa, quando vem a ter os insights, né? Nossa, eu não tô bem, olha o que eu tô fazendo, eu tô muito irritado. E a essência da pessoa, às vezes, não é aquilo. Não é aquela irritabilidade, Sim. não é aquele comportamento. E quanto pior a pessoa se cobra com os insights, mais ela fica mal. Exato. Então, é uma bola de neve que em algum momento ela tem que parar, e ela tem que parar com o diagnóstico, porque aí a gente consegue fazer o que precisa ser feito. Né? Exato. Nossa, essa fala, assim, ela descreve perfeitamente tudo que os pacientes precisam ouvir, sabe? A gente vê todas essas queixas. E eu acho tão importante quando a gente tem um profissional que consegue explicar isso, como a senhora está fazendo, e dessa forma, porque isso é a realidade de muitos pacientes, né? Os pacientes, eles não conseguem ter essa noção da importância dessa absorção, da importância de um acompanhamento até, né? Para poder fazer essa melhora. A gente vê muito dentro da doença. E ainda tem uma coisa que é interessante. Muitos pacientes, né, o gatilho para acordar essa doença, muitas das vezes, é algum impacto grande emocional que esse paciente teve. Então, é uma sequência, né? Às vezes o paciente está bem, está controlado, aconteceu alguma coisa, a doença acorda, não é por conta daquilo, mas é algo que despertou, né? E aí desperta a doença que piora toda essa questão da saúde mental diante disso tudo. Então, assim... É um distúrbio que se retroalimenta. Exatamente. Porque aí você não está bem, a doença não melhora e aí vai. Então, precisa realmente de encontrar eu um diria ponto. que o principal interruptor do gatilho está na microbiota. Porque a pessoa que está estressada ativa cortisol, o eixo intestino-cérebro, como você falou. Aí a gente desequilibra, né, o nosso meio. Desequilibrando o nosso meio, a gente inflama mais fácil, um pouquinho de inflamação em um terreno que já tem essa tendência e aí realmente ativa. Tanto é que a microbiota, ela é um dos pilares, né? Porque muita gente pergunta pra gente assim, por que eu tenho essa doença, né? Qual é a causa da doença? E para a doença inflamatória intestinal não tem uma causa, é uma junção de fatores, né? Então, a pessoa tem que ter lá o componente genético, o componente imunológico, né? Ela tem que ter os fatores ambientais e o quarto ponto, né, é a microbiota, né? Então, ela tem que ter essa desbiose, esse desequilíbrio, para que juntos tudo isso faça com que a pessoa, entre aspas, desenvolva a doença, né? Manifeste a doença. E aí, eu acho, e é tão importante isso, que você vê que ele é um item separado, né? Então, perfeito. Genético, imunológico, fatores ambientais e microbiota, né? Então, assim, é realmente super importante, tem tudo a ver e a pessoa precisa mesmo aprender a cuidar, né, a fazer todo o cuidado, né, de dietas prebióticas, enfim, de todo o cuidado que tem que ter para poder melhorar essa microbiota, para poder, enfim, tudo isso. Exato. Existem 3 doenças que, na minha visão, conversam perfeitamente entre si na sua base de causas, né? Sim. Que são as doenças oncológicas, que seria a minha área, as doenças inflamatórias intestinais e as autoimunidades. Sim. Que a doença inflamatória linka muito, tem essa conversa muito grande também. Por quê? Porque, igual que você falou, você descreveu aí os pilares, que acaba que não é uma coisa só. Eles têm que estar juntos, uma predisposição genética ou epigenética, junto com o microbioma ali que desarticulou, né? As questões emocionais, o gerenciamento da vida de uma forma geral, que às vezes para aquela pessoa, por alguma razão, ficou um pouco mais difícil, né? E o corpo não deu conta, né? O corpo grita o que a gente não consegue, às vezes, trabalhar. Né? Essas 3 doenças, elas têm essa base, não tem como. E a gente vê muito
A gente vê, vou falar muito, a gente vê com certa frequência os 3 diagnósticos, às vezes, ou 2 nas Sim. pessoas, exatamente porque a base causal ela é muito parecida. Assim, e é verdade, né? A gente vê que quem tem doença inflamatória intestinal, muitas das vezes tem outras doenças autoimunes associadas, né? Perfeito. Que acontece muito de ter não só um diagnóstico, mas de ter outras doenças autoimunes junto com aquele primeiro diagnóstico. E também a gente sabe que quem tem doença inflamatória intestinal tem uma probabilidade maior até de desenvolver o câncer, principalmente câncer de cólon, né? Enfim. Então, assim, a gente vê que isso está intimamente ligado e é um quadro que acontece muito, assim, com os pacientes. Normalmente, a gente vê muito, assim, não parar no primeiro CID, sabe? Não parar no primeiro diagnóstico, essa né? frase sua, ela é brilhante, não parar no primeiro CID. Por quê? Teve o diagnóstico da doença de Crohn. Eu vou só ficar fazendo meu imunobiológico ali e conferir se a doença está em atividade. Esse é um paciente que ele tem que ser rastreado para outras coisas. Ele tem que ter um olhar no processo de acompanhamento dele, visando as potenciais complicações que não são exatamente o Crohn, né? Mas as outras coisas que poderiam estar associadas. Então, vamos falar aqui. Eu sou oncologista e eu trabalho hoje com oncogenética. Também sou oncogeneticista. Vamos fazer uma analogia aqui com o câncer. A gente sabe que os cânceres têm um fundo hereditário genético de até mais ou menos uns 15%. A mama, por exemplo, é em torno de 5%. É claro que essa estatística ela não é cravada, né? Porque Sim. os dados, os bancos de genética têm pouco tempo, mas não é muito longe disso, né? O câncer de próstata, por exemplo, 17%. O câncer de intestino aí varia entre 5% e 10%. Estou falando da genética de base. Sim. Aí vamos pegar o Crohn. Se a gente pensa que a genética de base, ela tem esse pano de fundo e a gente se preocupa, por exemplo, em fazer um aconselhamento genético para guiar esse paciente, né? Quando tem contexto familiar, o Crohn por si só, ele já confere cerca de 7% de risco de câncer. Então, se você fizer uma analogia, a mesma preocupação que eu tenho com uma genética hereditária, de segmento, de montar um plano para deixar esse paciente seguro, eu tenho que fazer para o Crohn. Então, o paciente com doença de Crohn, ele tem que ter esse olhar. Não para ele pensar que ele vai desenvolver, mas que ele tem um risco aumentado em relação à população habitual. Então, ele precisa de um olhar nesse sentido. Exatamente. E a gente vê até... a gente fala muito isso, né? Muito desse link mesmo da doença de Crohn com o câncer. E da retocolite, né? Que ainda é maior ainda a porcentagem, né? Exato. Eu não vou saber o número, não, de cabeça. Mas eu sei que a probabilidade para quem tem retocolite é maior ainda. Varia de 3% a 7%. Aí, a depender da localização, a gente encaixa em porcentagens um pouco diferentes. Então, assim, é uma coisa que é interessante. E isso, doutora, eu vou falar, nem é muito conhecido e debatido no meio, sabe? Eu concordo. Eu acho que é uma coisa que a gente tem que trazer mais à tona. É um assunto que é novo, né? Mas que a gente precisa informar os pacientes e também dar oportunidade para que eles conheçam, saibam que existe esse tipo de acompanhamento e de tratamento e que eles possam vir a buscar isso, né? Dentro das suas condições, enfim. Mas eu sempre falo que é importante a gente saber tudo que tem disponível, né? Para que a gente possa acessar aquilo que a gente pode, que consegue, enfim. Mas a gente tem que ter esse olhar e isso é uma coisa que realmente não é falado. E eu estou muito feliz, assim, de eu ouvir. vou puxar aqui esse pilar que, para mim, ele linka muito bem a questão oncológica com o Crohn. Vou voltar no microbioma. Sim. Né? A nossa microbiota intestinal, a gente trabalhá-la para o bem, né? Tendo as bactérias ali marcadoras de saúde intestinal, tentando entender como que como o meio, né? As bactérias e o meio ali, que é o que a gente considera o microbioma daquela pessoa se comporta, eu consigo intervir não apenas em ajuste de dieta, mas também em ajuste de nutracêuticos e estímulo de alguns comportamentos. Então, a gente tem até teste de microbioma, que é você pegar uma amostra de fezes e mandar para análise. É um sequenciamento genético, Júlia. Sim. Que ele traz um mapa de como que aquela população bacteriana ali está se expressando e ele guia para a gente entender quais intervenções para aquela pessoa são mais assertivas do que para outra. É possível fazer modulação intestinal baseada numa entrevista clínica? É. Mas se a gente tiver um teste de microbioma nesses pacientes, a gente amplia muito a personalização daquele equilíbrio que eu quero atingir. Então, igual você falou, não é tão falado. Então, assim,
eu gosto muito de microbioma, estudo muito, mas no meio médico, quando eu falo sobre isso, eu não vejo um grande conhecimento. Eu vou te falar assim, é uma crítica construtiva até por parte dos gastroenterologistas. Alguns têm. Alguns se já interessaram por esse meio, estão entendendo que a microbiota é uma chave extremamente importante para você virar a possibilidade de cuidar desse paciente de uma forma melhor, mas não é uma coisa difundida na importância que eu vejo que tem. Sim. Eu vejo, você está falando aí sobre essa importância, e eu tô vendo muito assim, a gente conversa muito sobre isso, sobre essa medicina do futuro, sabe? É uma medicina personalizada, né? Então, assim, a gente tem, até além de nós temos um convênio com a Unicamp, né? Além de ter um convênio com a Unicamp, e lá na Unicamp tem o Laboratório de Investigação de Doença Inflamatória Intestinal. Um laboratório que faz ciência mesmo, que faz pesquisas e tal. Bacana. E todos os anos a gente traz até a doutora Raquel teve aqui em Caratinga, no congresso, ela é a coordenadora do laboratório, e todo ano a gente traz uma live para os pacientes, para tentar traduzir a ciência para a sociedade, né? Com uma linguagem que eles possam entender. Né? E a gente fala muito disso, eu vejo muito assim, muito estudo, até do próprio laboratório de ciência mesmo, de estudos promissores, né? Que estão sempre falando dessa questão dessa medicina personalizada, sabe? Eu acho que o futuro vai ser esse. Infelizmente, a gente ainda não conseguiu acessar isso da forma como deveria, mas isso é o futuro. Sim. Eu enxergo como sendo, e aqueles que já estão interessados e que já estão praticando, eles já estão saindo na frente, né? Mas assim, a gente vê muito essa questão da medicina personalizada, isso é sensacional. É assim como a dieta personalizada para aquele nutricionista que consegue entender o seu paciente como um todo e fazer algo para ele, não tirar pronto uma receita da gaveta, né? Porque não é todo mundo igual. Exatamente. Então é isso. Como você falou, a gente caminha hoje para entender que cada ser é único e tem as suas particularidades. Não dá para jogar orientações genéricas, né? Ah, tudo bem, assim, doença de Crohn, paciente com câncer, como que deve ser a dieta, né? A gente recebe essa pergunta, né? O que que eu devo evitar? O que que eu posso? O que que eu não posso? Antes de rotular e colocar a pessoa dentro de uma bolha, que é a bolha que ela deve seguir, né? Tem até algumas orientações genéricas que você pode dar, mas esse é muito superficial. Você simplesmente colocar numa folha orientações para um paciente oncológico, orientações para um paciente com Crohn. Você tem que realmente olhar. Você vê a história eu acho piada, né? Quando a gente tem algumas coisas que para mim são piada. Quando você conversa sobre leite, quando você conversa sobre glúten, né? São coisas que pegam muito, e sobre carne. Por que é polêmico? Porque, não, tem que tirar o leite é inflamatório. Sim. Aí o outro, não existe isso. O leite é um alimento super nutritivo, não tem inflamação. Na maioria dos estudos, nas meta-análises, não... Gente, o que uma meta-análise... De verdade, assim, não sou contra a medicina baseada em evidências, estou entrando numa polêmica aqui. É o melhor estudo científico que a gente tem na área de saúde. Só que você pegar coisas que têm uma individualidade muito grande e querer jogar para o coletivo vai dar errado. Sim. O leite é inflamatório ou não é inflamatório? Depende, para quem? Porque tem paciente, exato, tem paciente que é intolerante e outro não. O glúten, ele é inflamatório ou ele não é? Para quem? Sim. A carne, qual que é a polêmica da carne? Peraí, de qual carne que você está falando? Você está falando de carne de verdade ou você está falando de uma carne processada? Então, você não pode jogar a carne, né? Fora que tem pessoas que, de fato, não toleram carne de boi. A carne de boi, para ela, é tóxica por inúmeras questões genéticas e do metabolismo dela. Aí eu vou falar que ninguém mais pode comer carne de boi. Sim. Tem pessoas que são alérgicas a ovo. Ovo é um alimento excelente. Então, quando a gente entra na nutrição, a gente tem que ir, porque do mesmo jeito que a nutrição, hoje, uma hora o ovo pode, outra hora tá liberado 10 ovos por dia, né? Do mesmo jeito que fica essa... Por que essa polêmica, por que é tão tenso, às vezes, falar de alimentação? A resposta é simples, porque não se faz individualização. Então, é o que você falou. Hoje, se a gente pensar na área de saúde, se você não pensar que hoje a gente está caminhando para fazer uma medicina melhor, de precisão individualizada, a gente vai continuar batendo cabeça nessas polêmicas que são superficiais. Sim, é verdade. E são polêmicas mesmo, né? É uma coisa que... E é como você acabou de falar, assim, você falou antes, tem profissionais que ainda não estão praticando isso, né? Que não tem esse olhar.
E a gente tem tanta dificuldade, sabe, doutora? Porque às vezes tem um paciente que vai em algum lugar e recebe um tipo de orientação, e aí vem e traz aquilo e a gente, não, calma, não é assim. Então a gente tem que estar sempre ali acompanhando de perto os pacientes. A gente tem grupos, nós temos vários grupos de pacientes, que são, os pacientes ali estão livres, eles vão conversar, eles vão se ajudar, mas a gente está sempre monitorando. Porque na hora que sai alguma receita pronta, né, a gente entra para poder falar, porque é exatamente isso. Desmistificar algumas coisas erradas. Sim. Na verdade, eu vou até voltar aqui, porque antes do programa começar, a gente estava conversando sobre isso, né? Falando de rede social, de muita desinformação que tem na internet. E foi exatamente por isso que o RessoiCast foi criado. Porque o que eu pensei foi o seguinte: não adianta eu ficar me escandalizando com as informações erradas que eu vejo sobre câncer e sobre outras coisas na internet, se eu não parar e falar assim, é missão minha também. Exatamente. Por isso que esse podcast, uma das nossas intenções é trazer informação, de fato, de qualidade, para as pessoas ficarem menos perdidas. Porque informação, se abrir o celular o tempo todo, ela vem. Mas qual que é o nível dessa informação? Então, eu penso assim, que não é só eu dar uma informação, é eu criar consciência. Por exemplo, os pacientes que consultam comigo, assim, quem estiver me ouvindo aqui, que já consultou comigo, sabe que é assim que eu faço. Quando sai do consultório, ele sai com uma listinha de coisas a estudar. Sim. Eu falo assim, eu te expliquei sobre isso, gostaria que você lesse sobre, por exemplo, uma bactéria que eu falo muito, que ela entra na prevenção aí, na modulação do microbioma por câncer de uma forma fantástica. É uma super bactéria que é a Akkermansia. Eu falo com os pacientes, chegue em casa e leia Akkermansia mucinífera. Leia sobre essa bactéria, joga no Google, deixa a inteligência artificial te falar sobre ela. Não sai daqui só com o que eu te falei, não. Vamos lá, lê sobre isso. Né? Às vezes uma outra explicação que eu dou, olha, eu sei que você conseguiu entender o que eu te expliquei, mas eu gostaria que você lesse. Porque eu acho que o nosso papel é muito isso, né? A gente informa, Sim. mas a gente cria senso crítico. A gente cria na pessoa para que ela interprete quando ela for ouvir de outros profissionais. Exatamente, exatamente. Isso eu acho que é super importante. É um dos papéis do que a gente faz também na Lende, que é educar esse paciente e criar esse senso crítico, sabe? Inclusive, a gente estava falando aqui antes também, até primeiro falando sobre essa questão de vocês terem trazido o podcast, e a gente falou exatamente sobre isso, porque tem muita gente na internet que não tem o compromisso com o que é sério, que às vezes criam coisas, né? Criam protocolos, Protocolo criam... do Dr. X. criam tudo e trazem como uma verdade absoluta. E, infelizmente, a gente perde muito paciente por conta disso, que às vezes abandona um tratamento que é sério, que deve ser feito da maneira correta, acreditando, infelizmente, em pessoas que não são cuidadosas e não são comprometidas com a saúde do paciente, além do próprio bolso. Me desculpa falar, Claro, mas... e eu acho que a gente precisa abrir espaço para quem fala, para quem é sério, sabe? Porque o que a gente vê muito na internet é isso. Essas pessoas que não estão comprometidas, que estão comprometidas às vezes apenas com o poder, a fama ou o ganho financeiro, elas não têm filtros para estarem ali na internet. E a gente precisa inundar a internet com coisa boa, com coisa importante, que leva mesmo a informação para as pessoas, né? Que cria esse senso crítico, que faz com que as pessoas comecem a olhar e falar, olha, bom, será que é? Né? E começar a se questionar, porque até um tempo atrás estava todo mundo caladinho. E só muita gente que estava aí fazendo barulho na internet, estava fazendo barulho do jeito que estava livre para eles. Agora, a gente está começando a ter coisas sérias que estão realmente mostrando para as pessoas e fazendo, pelo menos, criar um senso crítico. Porque a pessoa tem que olhar aquilo... A gente tem um curso na Lende que se chama Curso Paciente Navegador. A gente ensina o paciente a navegar dentro do sistema de saúde. Então, o que tem no SUS, o que tem no plano, como é que eu faço para acessar? A gente tem aula sobre dieta, a gente tem aula sobre adesão ao tratamento, e a gente tem aula sobre advocacy, e temos uma aula que é super importante, que é a Alessandra. A Alessandra, ela é autora, ela é farmacêutica, ela está terminando o doutorado dela na Fiocruz, e ela é nossa coordenadora de comunicação. Ela também tem doença inflamatória intestinal e ela tem um poder de achar tudo na internet. Então, perdão. O blog dela é Farmale, de farmacêutica, Alessandra achou, porque ela acha tudo. E ela tem uma aula sensacional que é como
identificar uma fonte confiável de conteúdo na Olha internet. que bacana. Porque isso é importante. O paciente, muitas vezes, porque também se jogar só no Google, o Google vai mostrar muitas atrocidades pra gente, né? E o paciente, ele tem que começar a entender, tentar filtrar ali o que é uma fonte confiável do que não é. Né? Então, assim, eu acho que isso é importante e é muito importante a gente ter esse tipo de espaço que a gente está tendo aqui, com esse comprometimento com a verdade, com a ciência, né? Com cuidado com o paciente. Quer ver? Uma das maiores incoerências que eu acho óbvias de um paciente pensar é o seguinte: se eu estou ouvindo uma pessoa que se diz integrativa, ela tem que integrar os saberes. Uhum. Se ela não integra e ela desfaz de um para colocar só o protocolo X dela, isso não integra. Né? Então, assim, é a primeira incoerência que a gente tem que pensar. Se eu tenho uma doença, por exemplo, o Crohn, que é desabsortivo e que eu tenho que fazer o paciente nutrir, se eu fizer um protocolo para ele que ele toma um monte de cápsula de uma vez, cadê o espaço para comida? Exatamente. Assim, é muito incoerente. Eu vejo que a suplementação ela tem seu lugar, mas ela não pode dominar um tratamento. Ela não pode dominar ali, né, o dia a dia, a rotina daquele paciente. Eu tive uma paciente que eu fiquei assim, ela me marcou demais, que eu fiquei de cabelo em pé. Logo depois que ela consultou comigo, depois de já ter passado por uma colega, né, que tem uma filosofia assim, muito individual de protocolo. E na manhã seguinte que ela passou comigo, ela me contou que tinha ido na colega, eu não me opus a nada, até estava criando relação de confiança com ela, né? E ela, no dia seguinte, eu vi um stories cheio de remédio na mesa do café da manhã. Era do início da mesa até o final. Um monte de caixinha. Assim, e na percepção dela, aquilo estava tudo certo. Aí eu pensei assim, cadê a comida? Cadê a comida? Não cabe mais nada. Só tem cápsula. Sim. Não cabe comida ali. Então, tem algumas incoerências que, quando o paciente está muito fragilizado, ele não enxerga, né, Júlia? Não, é verdade. E assim, e aí você falando até dessa quantidade de medicamentos, entra também um outro papel importante. Por isso que é o da integrativa que não integra, né? Mas a gente pensa assim, a questão do farmacêutico, de entender, né, como um medicamento vai agir com o outro, se eles, né, a interação medicamentosa, tudo isso. Na UFMG a gente tem a Genani, que é daqui de Caratinga, a professora Genani. Ela é sensacional, ela tem um trabalho, né, ela tem lá o curso, enfim, ela faz um trabalho sensacional com os alunos dela e na própria UFMG, falando sobre isso. Ela forma farmacêuticos que às vezes conseguem mudar o tratamento do paciente, né, somente mexendo, de olhar todas essas interações, de fazer essa consulta farmacológica, que também é importante, né? Sim. Então, eu vejo assim, que a gente vê, para tratar de um paciente crônico, a gente precisa de integrar todo mundo, né? Verdadeiramente, né? No sentido da palavra. E é uma pena, né? que essa palavra caiu na banalização. Porque, infelizmente. Porque realmente os pacientes complexos nesse nível, eles precisam de uma integração absurda. O olhar, ele tem que estar amplo, ele tem que estar aberto. Sim, é super importante isso. E assim, e a gente vê que paciente crônico, né? É para a vida. Exato. Então, esse paciente, ele precisa mesmo ser acompanhado por uma equipe multidisciplinar, né? E tem uma pesquisa que nós fizemos, que aqui no Brasil, menos de 2% dos pacientes têm acesso a um ambulatório multidisciplinar. É muito pouco, porque só tem nos grandes centros, né? Onde concentram ali os profissionais todos que conhecem daquela doença. E aí tem uma fala interessante que eu me lembro que eu coloquei isso numa palestra que eu fiz, eu lembro de eu estar falando esse dado e eu trouxe uma fala. Muitas vezes eu trago alguma coisa que um paciente falou para ilustrar aquilo ali. E é uma fala de uma paciente que ela falou que a gente precisa de parar de ser visto como cômodas. A sensação que ela tem é que nós somos uma cômoda. E que quando a gente chega num profissional, ele abre a gaveta dele. Exatamente. Mexe ali dentro e fecha. Brilhante.
sabe? E ela falou isso, e eu lembro que na minha palestra eu botei a foto de uma cômoda, assim, para poder ilustrar, porque é sobre isso, né? O paciente, ele tem que ser visto na sua totalidade. E a gente ainda tem muita dificuldade, doutora, de encontrar isso, né? A gente tem muito que avançar e muito que brigar. Brigar no sentido de cobrar, brigar no sentido de querer política pública que realmente possibilite essa integração. Porque às vezes também a gente fala muito da importância, mas a gente também tem muitos pacientes que não têm acesso. Exato. Eles até sabem, eles até gostariam de ter acesso, mas onde? Como eu vou conseguir isso? Né? Para a senhora ter uma ideia, foi aprovado em dezembro agora o novo PCDT da doença de Crohn. PCDT é protocolo clínico e diretrizes terapêuticas. É um documento do Ministério da Saúde, feito por técnicos do Ministério, e dentro desse documento ele fala da doença, ele fala do tratamento, ele fala de toda a medicação que está disponível no SUS, enfim, é um documento completo. E é o que está ali, que está disponível de tratamento no SUS para os pacientes. Eu tive a oportunidade de participar da reunião da Conitec, que ela tem uma cadeira que ela é rotativa. A cada tema, uma organização da sociedade civil, a gente se candidata, né? E aí olham todos os documentos, enfim, e caso você passe, você vai participar da reunião junto com os técnicos para fazer avaliação, aprovação, enfim. E aí foi uma fala que eu falei, porque no novo PCDT, que ainda não foi publicado, isso foi em dezembro, já era para ter sido publicado e até agora nada. Então, olha as dificuldades do paciente, né? E no PCDT fala de envolver, por exemplo, a atenção básica no SUS. E na atenção básica, a gente tem lá o antigo NASF, que agora chama equipe Zemult, né? Que tem vários profissionais de saúde que poderiam todos se unir para cuidar desse paciente, né? E até ele chegar e o especialista. E na minha fala nessa reunião eu até falei sobre isso, que o Ministério precisa de pensar de alguma forma de integrar essas equipes, de integrar Sim. esses profissionais. Porque o que acontece na prática, né, se a gente for pegar um paciente da saúde pública, né, o paciente fica um tempão tentando entrar ali na atenção básica, porque muitas das vezes até a própria equipe não conhece a doença. E aí, ok, quando ele chegou, aí ele vai ser encaminhado para um especialista e ele vira paciente do especialista. Simples. Sim. Não existe uma referência e contra-referência. E é isso que a gente precisa integrar. Então, assim, acho que a gente precisa muito, trabalhar muito ainda para conseguir juntar tudo isso e tentar dar uma saúde de qualidade para o paciente, sabe? E para lutar por isso... isso que a gente está fazendo é importante, porque o paciente ele tem que saber dessas informações. Exatamente. Para ir atrás, porque quem que tem que lutar por isso? São eles. São eles, exatamente. São vocês. Exato, e a gente tem que mostrar a dificuldade e brigar sempre no sentido de dialogar e de pressionar mesmo, para que tenha solução. Porque a gente precisa fazer com que todo mundo tenha acesso a isso. A equidade. Exatamente. Júlia, você pensa que a gente está tendo mais diagnóstico de doença de Crohn, porque hoje tem mais acesso à colonoscopia, mais exames. O que você pensa? A gente está tendo mais diagnóstico pela questão da tecnologia ou você enxerga que tem outros fatores influenciando nesse aumento de casos? Como que você percebe? Eu acho que são as duas coisas. A gente tem, sim, um aumento exponencial de diagnóstico de doença inflamatória intestinal no mundo, não é só no Brasil, principalmente em áreas industrializadas e nas áreas mais industrializadas, né? Porém, eu vejo que são os dois fatores juntos. O primeiro é que, sim, facilitou o diagnóstico, a doença está um pouco mais conhecida pelos profissionais que começam também a ter esse olhar. Né? Temos mais acesso a exames, apesar de não ser um exame que detecta, de ser vários, mas hoje em dia a gente tem acesso. Pra você ter uma ideia, em 97 só se fazia colonoscopia, o lugar mais próximo era Belo Horizonte. Eu tive que ir a Belo Horizonte para fazer uma colono. Então, assim, você vê que era muito difícil o acesso a exames, tudo. Então, esse ponto aumenta, sim, o diagnóstico. Agora, também tem a questão da qualidade de vida. Hoje em dia, tudo é processado. Hoje em dia, tudo é industrializado. A gente está vendo as pessoas
vivendo num mundo eletrônico, desembalando em vez de descascar, Exatamente. né? E vivendo num ritmo alucinante, sem tempo de cuidar de si mesmo. Então, eu acho que, assim, esse estilo de vida que o mundo adotou, ele também é extremamente prejudicial e é óbvio que ele vai influenciar no aumento do diagnóstico, no aumento... Às vezes teriam pessoas que a doença estaria ali adormecida por uma vida inteira, mas nesse ritmo, nessa Exato. loucura que a gente tem vivido, está tendo um boom de diagnósticos, um boom de pessoas doentes. E a gente tem visto isso nessa tríade, que eu falei um pouquinho antes. A tríade, para mim, é as doenças oncológicas, as doenças inflamatórias e autoimunes, elas se linkam nessa base. Existe uma base de predisposição genética e epigenética, mas todo esse externo, ele faz essa conversa aí com os nossos genes e faz gatilho. Né? E é algo que é desafiador, eu vou dizer. Não vou falar difícil, mas desafiador. Por quê? Porque o mundo, ele coloca a gente nesse fluxo de uma forma que as pessoas não percebem. Como você falou, o dia tem 24 horas, mas parece que tem menos para resolver tudo que você precisa resolver no dia. O tempo, ele é algo ali que é extremamente valioso e às vezes a pessoa não para fazer uma refeição da forma que deveria, para almoçar da forma que deveria, para conseguir processar o seu alimento, né, ali in natura, da forma que seria mais benéfica para o seu organismo. Então, abrir um pacotinho é mais prático, é mais fácil, é mais produtivo, você não perde tempo. Exato. Né? Então, assim, o mundo, ele coloca a gente nesse fluxo. E para romper isso, é criação de consciência. Porque senão a gente vai. Não é mesmo? Não, e a gente vê assim... É muito louco quando a gente para imaginar no mundo, há anos atrás, onde as pessoas elas tinham seu horário de almoço, né? Que aqui no interior a gente ainda consegue, muita gente ainda consegue sair para o trabalho e voltar para almoçar e depois retornar ao trabalho. Mas principalmente as pessoas que estão nos centros maiores, elas não fazem isso, não existe mais isso. Elas saem de casa, elas só retornam à noite. Né? Então, o alimento, como você disse, é muito mais fácil abrir um pacotinho, é muito mais fácil pegar uma marmita congelada, pronta, no supermercado, que você não sabe a origem, não sabe com qual tipo de tempero foi feito, enfim. Pegar aquilo ali, porque as pessoas não têm tempo mais de fazer, de cuidar de si mesmas e da própria família. Né? Mas também, a gente vê que isso aqui, um aparelho celular, ele tem tomado... se a gente for olhar... É impressionante quantas horas por dia a gente passa dentro do celular. Se você for checar o tempo de uso... Né? Exatamente. Então, assim, isso é uma mudança que a sociedade precisa ter, e o Brasil é um dos países que mais tem tempo de tela. Né? É um dos países com maior tempo de tela no mundo. Porque, então, quer dizer, se eu tenho 7 horas por dia para ficar olhando para uma tela do celular... Antigamente, essas 7 horas, elas eram convertidas em algo. Que seja em trabalho, que seja em descanso, que seja em vida familiar, em alimentação, né? Então, assim, você vê que o estilo de vida das pessoas... Até para assistir vídeo, ninguém ouve áudio na velocidade normal. E os psiquiatras têm alertado para as consequências de ouvir o áudio em 2x para daqui a alguns anos. Isso que você está falando, a gente já vê hoje, né? A industrialização afetando a incidência das doenças crônicas. Então, a nossa geração, agora adulta, está já vendo consequências de coisas que começaram algumas décadas atrás. E as consequências da tela, a gente não está vivendo ainda. A gente vai ver as consequências da tela da geração de crianças que está aqui agora. Que estão chegando, né? Exatamente, que estão chegando agora. Então, a gente tem hoje um mundo... A tela tira da gente mais ainda a questão do estado de presença, que influencia completamente na microbiota e de quebra nas interações de nosso todo metabolismo. Sim. O que é o estado de presença? Eu estou aqui agora conversando com a Júlia. A minha vida agora acontece do seu lado. Exato. E nós estamos presentes aqui. O futuro é o quê? É só ansiedade. O passado é o quê? É depressão e gatilho mental para me desestabilizar. Exato. E a gente trazer essa consciência de que a vida só existe neste minuto é algo que para a maioria das pessoas é difícil.
de entender. Quando você está num celular, você não está presente. Você está jogando um jogo, se você está ali só envolvido em passar o feed, só naquele entretenimento, aonde você está? Eu fico perguntando, né? A gente tem que se perguntar, onde que eu estou? Exato. A minha vida está acontecendo onde agora? Né? Então, isso tira de nós o nosso eixo de equilíbrio energético, corporal, de todas as formas. Então, além de todo esse processo de uma vida com industrialização, eu fico me perguntando, assim, é uma preocupação muito grande, e os psiquiatras têm alertado, de como que vai ser a nossa saúde na geração da tela daqui a uns 20 anos. É uma coisa louca quando a gente para pensar nisso, né? A gente vê, assim, além da tela, de tudo isso, porque as pessoas hoje em dia são dependentes, né? Elas não desligam o celular como nós fizemos aqui. A gente, antes de começar, as duas vamos desligar e tal. E aí, hoje em dia não existe isso mais. A pessoa quer o tempo todo estar conectada. Ela não pode perder uma notificação. Tem até um nome isso, FOMO, né? FOMO, que é uma síndrome que a pessoa fica ansiosa por ter perdido algo. Né? Então, o tempo todo ela está conectada porque ela está nessa ansiedade. Então, isso gera também... As notificações, elas criam a sensação de urgência. Exatamente. Não bateu uma notificação, tem que olhar agora. Tem que olhar. Por quê? Ué. Urgência é uma sensação... Então, é adrenalizado, né? Você vive num estado de alerta ali que não faz sentido. Exato. Agora, também eu tenho percebido uma coisa... eu não sei se você já percebeu isso também, que está sendo um movimento contrário que eu tenho visto acontecer. Né? Hoje em dia, não é para todos, mas pessoas que já estão despertando para esse lado, elas estão se voltando tentando mudar o estilo de vida. Então, você vê que tem muita gente saindo dos grandes centros para o interior. As pessoas estão valorizando o vintage, o retrô, a coisa que tem história, a casa de vó, o cheirinho do bolo na cozinha, o cheirinho da comida sendo feita. Isso agora é o novo luxo. Olha que louco. O novo luxo. O novo luxo. Tem gente que paga caro. Né? Felizmente existe esse movimento. Sim. Né? E a gente está aqui endossando esse movimento. Eu acho que é um papel humano, social, é algo que a gente realmente tem que desenvolver. Júlia, que agradável conversar com você sobre esse tema, que é um tema tão sensível, tão delicado, Sim. tão necessário, não é? Eu sou oncologista, a área de doença de Crohn não é exatamente a minha área, mas eu não gosto de abrir uma gaveta só. Foi o que você falou, né? Os pacientes, né? Você comparou os pacientes com um armário, uma cômoda, e cada médico vai lá e abre a sua gaveta. Na verdade, eu acho que até foi um pouco isso, achei fantástico você ter falado, porque eu pensei assim, a minha zona de desconforto, né? Aquele conforto desconfortável de estar na oncologia, era o que para mim não estava legal, eu não gostava, nunca gostei de olhar só para o câncer. Quer ver? Vou comentar um negócio aqui que parece piada, mas eu acho que... Hoje eu já tô com 41 anos, eu não tô mais naquela vibe de me preocupar do que as outras pessoas estão pensando. Exato. Eu tô preocupada em ser. Mas uma coisa que me incomodou muito quando eu vim para Caratinga foi um colega médico ter falado assim, não, eu vou encaminhar para quimioterapeuta. Foi quase que deu uns 10 tiros no meu peito. Eu falei, quimioterapeuta. E eu sempre gostei muito de clínica, né? Então, é isso que a gente está falando. É integrar, você olhar para o paciente. Não, eu não concordo, eu nunca aceitei abrir uma gaveta só. Por isso que hoje, né, a clínica Ressoy, eu trabalho com o Thales, com o Gabriel, que tem esse mesmo pensamento meu. E você vê que a clínica hoje é o centro de referência de Caratinga de infusão, de imunobiológicos. Da região toda. E nenhum dos três é gastroenterologista. Sim, né? Mas a gente tem esse olhar muito clínico. Nós somos clínicos e a qualquer momento que eu precisar ligar para conversar com um colega gastro, eu faço na maior facilidade e gosto. Né? E a gente tem esse olhar de cuidar. E foi muito bacana eu e a Júlia, nós nos aproximamos em prol dessa causa. Exato. Né? Essa causa que fez a gente se conhecer, e hoje que nós estamos conversando sobre isso, para poder trazer essa questão da integração do paciente, facilitar o acesso, dar essa equidade, fazer com que o paciente tenha menos dificuldade, né? Porque a sensação é que você que viveu isso, pro doente de Crohn, parece que é tudo difícil, né, Júlia? Muito. Tudo, o acesso é difícil, chegar onde eu tenho que chegar é difícil, conseguir meu remédio é difícil. Tudo é muito difícil. Eu falo que conviver com a doença crônica, a gente cansa. Sabe? Porque a cada passo que a pessoa precisa dar,
ela tem uma barreira para enfrentar, sabe? O tempo todo ela tem que estar rompendo barreiras para poder avançar no cuidado de si mesma e da sua doença, entendeu? Então, assim, é muito complicado. E quando a gente... igual quando houve o credenciamento da clínica, para nós foi uma festa. Porque há 10 anos, quando a Lende foi fundada, eu me lembro muito bem disso. Porque hoje eu tomo um medicamento imunobiológico e o meu medicamento ele é injetável. Eu faço, eu mesma Subcutâneo. é subcutâneo. Eu mesma me aplico. E quando a médica foi prescrever esse medicamento, ontem mesmo eu estava olhando e tem exatamente esse ano, faz 10 anos que eu estou com o mesmo medicamento até hoje. Ela me deu 2 opções, um subcutâneo e um endovenoso. E eu escolhi o subcutâneo exatamente porque, olha o cenário de Caratinga há 10 anos, quando eu comecei. A clínica de infusão mais próxima era ou Belo Horizonte ou Juiz de Fora. Então, se eu quisesse fazer o uso desses medicamentos, de um medicamento endovenoso naquela época, eu teria que, de 2 em 2 meses, fazer uma viagem longa para poder ter acesso e poder fazer a infusão com segurança. Alguns anos depois, tiveram uma clínica de infusão que foi credenciada em Ipatinga, que já foi um enorme ganho para a nossa região. E aí, quando vocês montaram aqui, e diante de todo o cenário que a gente tem da doença inflamatória, de não ter mais programa de apoio ao paciente, enfim, foi uma luta, e é uma luta nacional. Até hoje, estamos brigando com o Ministério da Saúde para que o próprio Ministério da Saúde crie centros de infusão do SUS. Isso não existe. E a gente teve um grande avanço em Caratinga. Eu tenho que parabenizar toda a equipe, todo mundo que participou ativamente desse processo, que é fazer com que os municípios aqui da microrregião olhassem para os seus pacientes e os próprios municípios estão marcando com esse tratamento, que ele era sim para estar sendo financiado pelo Ministério da Saúde, mas que ainda o Ministério não está fazendo. Mas a gente tem a clínica de vocês que conseguiu esse convênio. Então, para a gente, isso foi um ganho inestimável para os pacientes. Porque eles realmente não tinham um lugar seguro, um lugar confortável, né? Um lugar com profissionais que estivessem ali, que foram treinados para usar essa medicação, como é o que a gente tem na clínica. E é o que, às vezes, muitas pessoas desconhecem. Às vezes, pensar que é um medicamento como qualquer outro, como um soro qualquer. Não é bem assim. Não. Porque ele precisa de armazenamento, tem a temperatura correta para ele, a administração dele não é qualquer equipo, existe um filtro específico que tem que ser utilizado. Sim. O espaço em que o remédio está sendo feito tem que ter suporte. A clínica Ressoi não quer precisar de utilizar, mas a gente tem vários aparelhos para reverter reações alérgicas, Sim. oxigênio, tudo que precisa, né, por lei, num ambiente seguro. Então, não é uma medicação que você tomaria, por exemplo, num pronto atendimento com profissionais que não sabem lidar. Né? Uhum. A gente ali sabe exatamente quais efeitos adversos podem começar no início da infusão, Sim. no meio da infusão, no pós-infusão, e se ele for para casa tiver uma dúvida, saber orientar, né? Essa segurança, ela realmente é algo que é extremamente necessário. Passar por uma doença tão delicada dessa e não ter, né, não sentar numa cadeira se sentindo seguro, seria algo muito desconfortável. Então, a gente fica muito feliz, na equipe da Ressoi, né, eu, os meus sócios, da gente ter conseguido trazer essa proposta e, com a sua ajuda, ter conseguido intermediar na nossa região. Eu acho que foi um ganho mesmo. Igual você falou aí do filtro, até um caso interessante. Uma paciente não é de Caratinga. Teve uma vez, daqui da região, acho do Vale do Aço, enfim. Ela uma vez veio querendo doar vários e vários filtros. Porque ela recebia os filtros no kit de infusão. Ela fazia no hospital público. E ninguém do usava município os filtros. dela. Os filtros, eles ficavam ali perdidos e ela juntou um monte e quis doar para a Lende. E eu falei, meu Deus, por que eles não estão usando, né? Então, enfim, você vê que, infelizmente, assim, as pessoas precisam de treinamento para manipular essas medicações. Não é tão simples quanto parece, né? Então, precisa. E para a gente foi um ganho muito grande ter uma equipe treinada, uma equipe responsável, um lugar de qualidade, como eu disse. Então, foi sensacional. Que bom, Júlia. Obrigada por ter vindo,
Obrigada por essa conversa tão agradável, que a nossa manhã aconteceu aqui e agora, nessa hora, né? De uma forma que clareou, né? Eu aprendi muito aqui, várias coisas que você me falou foram bem interessantes e a gente foi complementando aqui os nossos conhecimentos. E para quem está nos ouvindo, se esse programa, se esse conteúdo foi significativo e fez sentido para você, ressoe.